Gente, vamos lá, né? Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos começar agora a nossa aula sobre autoimunidade, tá certo? Vocês também terão aula com a professora de patologia, que ela vai falar um pouquinho sobre as doenças em si. Eu vou ficar a cargo aqui de conversar um pouco com vocês sobre os mecanismos imunológicos que podem, né, levar o indivíduo a desenvolver uma doença autoimune. Tudo bem? Mas claro que quando eu vou estudar a doença especificamente falando, aí eu tenho alguns mecanismos distintos para que ela venha a ocorrer. Tá joia? Então, turma, olha só. Esse tema autoimunidade está muito associado com outro tema chamado de tolerância imunológica. Não tem como a gente estudar a autoimunidade sem antes estudar os mecanismos de tolerância. Por que a gente fala isso, né? O fato do nosso organismo desenvolver uma doença autoimune é porque a tolerância aos nossos próprios antígenos foram quebradas. E é aí que eu vou ter a doença autoimune. Tá certo? Então, indivíduos saudáveis, né, nesse sentido de não ter doenças autoimunes, é porque ele é capaz de reconhecer os seus próprios antígenos, só que não responder contra eles. Então, aquele conceito que a gente até aprende às vezes no ensino médio, né, ou mais um pouquinho para trás, o sistema imunológico reconhece o não próprio e não reconhece aquilo que é nosso. Mentira. Reconhece sim. Só que não gera resposta. Gera mecanismos de tolerância. Como se fosse o deixa para lá. Tudo bem? Nessa palavra mais vulgar possível para a gente poder entender, né? Então, ele reconhece os nossos antígenos, mas tolera, não cria uma resposta. Nesse sentido, pessoal, a gente passa a ter, né, os antígenos sendo classificados, então, de duas formas. Nós temos antígenos imunogênicos, capazes de ser reconhecido e induzir uma resposta, e nós temos antígenos tolerógenos, que é capaz de ser reconhecido, mas ao invés de responder, a gente passa a ignorar, a não gerar resposta. Tudo certo? O segundo, tolerógeno, são antígenos que a gente reconhece, por isso que tem a capacidade de ser um antígeno, né? Só que a gente não gera resposta imunológica contra ele. A gente tolera, beleza? Turma, vamos continuar agora, olha só. Pensa comigo, hein? Quando a gente fala dos macrófagos, as células, talvez as principais, as células fagocitárias, beleza? Elas conseguem fagocitar células do nosso organismo, do nosso próprio corpo? O que vocês acham? Num processo aí de lesão tecidual, onde é necessário posterior cicatrização e assim por diante. Hemácias envelhecidas. Será que os macrófagos conseguem fagocitar nossas próprias células? Consegue, né? Então vejam, o macrófago não está capacitado a tolerar. Tudo bem? Os mecanismos de tolerância não estão voltados, então, na resposta imuninata. Os mecanismos de tolerância ocorrem junto com os linfócitos, para a gente não ter uma resposta adaptativa autoimune. Repito, sim. Os mecanismos de tolerância imunológica, eles ocorrem com os linfócitos, tanto T quanto B. Células, né, da resposta imune adaptativa. Porque as células da resposta imune inata, né, normalmente os macrófagos, neutrófilos, são capazes de continuar respondendo, né, aos nossos próprios antígenos, tá certo? Só que não tem, vamos dizer assim, né, capacidade suficiente para gerar por conta da própria doença autoimune. Vai precisar do linfócito T, só que como ele está tolerando, a gente não desenvolve. Tudo bem? Seguindo o caminho que a gente aprendeu, não seria assim? Linfócito B e T tem tolerância. Isso aí. Desenvolve tolerância contra os nossos próprios antígenos.
Não tem esses mecanismos de tolerância, isso aí. E aí, turma, sabendo que são os linfócitos, então, que participam desse mecanismo de tolerância, a gente vai ter vários mecanismos diferentes, alguns deles ocorrendo nos órgãos primários e outros mecanismos ocorrendo nos órgãos secundários. Então, por isso, a tolerância é dividida em relação a esses órgãos, né, em dois compartimentos. A gente tem a tolerância central, que vai ocorrer no timo e na medula óssea, durante o processo de maturação dos linfócitos, tá bem? Mas ainda assim, algum deles sair do timo, sair da medula e querendo responder contra a gente mesmo, temos mecanismos também que ocorrem na periferia, que são nos órgãos secundários. Nesse caso, nos linfonodos, principalmente. Tá certo? Então, nós temos vários mecanismos de tolerância. Alguns deles ocorrem no timo e na medula óssea, tolerância central. Outros, nos linfonodos, né? Que, no caso, seria a tolerância periférica. Até aqui tudo bem, turma? Sim? Então, vamos começar. Olha lá, hein? Existem vários mecanismos, tá certo? Primeiro mecanismo que eu vou comentar com vocês, de tolerância central, que ocorrem com as células de linfócitos T. T de timo. Gente, durante o processo de maturação dos linfócitos T, pode ocorrer o processo que nós chamamos de seleção negativa. Seleção negativa. O que vem a ser isso para a gente poder entender melhor, né? Eu acho que é mais fácil eu conversar para vocês primeiro o que é seleção positiva. O que é seleção positiva para a gente entender, então, a negativa depois, tá certo? Então, vejam bem, ó. Nós temos as células jovens, tá? Prolinfócito, linfoblasto, que elas estão sofrendo um processo de maturação. O que começa a ocorrer, dentre outras coisas? O surgimento de moléculas que funcionam como receptores de células T. Esses receptores estão associados às moléculas de CD4 e CD8. Tudo bem? Repetir? Durante o processo de maturação dos linfócitos T, começam a surgir, entre outras modificações, tá? Em relação a núcleos, células, citoplasma e assim por diante, algumas moléculas de superfície da membrana celular, que são chamadas de TCR, receptores de células T. Associado a essas moléculas está o CD4 e o CD8, durante o processo de maturação. Tá bem? A gente fala que nesse ponto de estágio de maturação do linfócito, nós temos uma célula duplo positiva. Ela é CD4 e CD8. Ela é as duas coisas. Duplo positiva. Tá certo? Lá no nosso timo, olha bem, lá no nosso timo, essa célula ainda jovem em duplo positiva vai começar a ter contato com moléculas do MHC. Se for MHC de classe 2, ela vai ter uma seleção positiva para inibir o CD8 e só expressar o CD4. Por isso que a gente aprende depois, e a Sabrina deve ter comentado isso com vocês, né? Que a apresentação de antígeno com macrófagos e linfócito T é o MHC de classe 2, não foi assim? Antes ele era duplo positivo, agora ele é só unipositivo. Ele só tem CD4. Então ocorreu uma seleção positiva. Se por algum lado as células do timo apresentar para o linfócito MHC de classe 1, ele vai sofrer seleção positiva, só que agora para CD8. Tudo certo? Então, para a gente recapitular, hein? Durante o processo de maturação dos linfócitos, o primeiro passo que surge quando começa a ter os receptores de células T é uma célula duplo positiva. Ela é CD4 e CD8, ela é as duas coisas. Só que na prática a gente sabe que não funciona assim. Por quê? Ela sofreu uma seleção positiva de acordo com os MHCs que ela encontrou. Se for o 2, é CD4. Se for o 1, CD8.
Tudo bem? Fechou aqui, gente? Sim? Seleção positiva de acordo com o MHC que aquela célula encontrou. Agora vamos lá. E a seleção negativa? Eu acho que vocês começaram, então, eu espero, né, que tenha compreendido. Seleção negativa, ela não vai nem desenvolver para CD8 e nem para CD4. Ela vai perder os dois. Ela vai perder as duas moléculas de CD, tanto a 4 quanto a 8. Não tendo nenhum nem outro, entra em processos apoptóticos. A célula acaba, então, morrendo por morte celular programada. Agora, por que isso acontece, né? Por que a seleção positiva acontece? Negativa, perdão. Por que a negativa acontece? Porque os nossos timócitos têm um gene que é chamado de gene AIRE. A-I-R-E. É gene regulador da autoimunidade. Esses genes nos timócitos estão sendo expressos continuamente. E a proteína que regula a autoimunidade também está sendo traduzida e secretada. Como a concentração dessa proteína vai ser muito grande, a alta expressão de moléculas faz com que os linfócitos não se tornem reativos, se tornem tolerantes. E aí a gente tem a seleção negativa. Oi. Gene AIRE, isso. A proteína do gene AIRE, como a concentração vai ser muito alta, ao ela encontrar o linfócito T, ao invés de virar reativo, ele vira tolerante. Ele não gera resposta, ele não gera seleção nem para CD4 para CD8. Ele se torna, então, tolerante e acaba entrando em processos apoptóticos. Deixa eu tentar conversar um pouquinho com vocês, que pode gerar dúvida, nessa questão de concentração. Tá bem, pessoal? De antígenos, né? Comparando o que o timócito está fazendo com um processo infeccioso. Vamos fazer essa comparação, tá bem? Os antígenos próprios nossos vão estar muito mais concentrados do que um processo de infecção, que a gente depende o quê? De dose infectante do micro-organismo, da concentração da proteína antigênica dele. Então, os antígenos exógenos, quando em contato com o nosso corpo, tendem a ficar em concentrações muito menores. E aí as células T são reativas a ele. Agora, o nosso próprio corpo, a concentração, a carga de antígeno é muito maior. E no caso, o timócito está promovendo isso. A alta secreção de proteínas AIRE, reguladoras da imunidade. Então, essa alta carga de antígeno próprio lá no timo faz com que os linfócitos se tornem negativos, nem CD8 nem CD4, entrem em apoptose. Conseguiram compreender? Qual é a sua pergunta? CD4, CD8, duplo positivo. Nenhuma, vai deixar de expressar o CD4 e CD8, seleção negativa. Não, aí você só inverteu a ordem. Isso acontece por causa do gene AIRE nos timócitos, que está expressando moléculas, né, proteínas reguladoras em alta concentração e está fazendo com que o linfócito T não se torne reativo, ou seja, sofra seleção negativa. Não, é quando ele está expresso os dois. Não? Vou tentar só juntar para ajudar vocês aqui, hein? Paramos no duplo positivo, CD4 e CD8. Agora, o que vai começar? O próximo processo de maturação. As seleções, que podem ser positiva ou negativa. Um linfócito duplo positivo reconheceu o MHC de classe 1
em baixas concentrações, ele vai virar autorreativo para CD8, seleção positiva. Tudo certo? Para CD8 não, me perdoem, hein? Eles vão continuar com CD8, seleção positiva. Porque se for MHC de classe 1. Os timócitos também vão ter MHC, concorda? Na verdade, todas as células do nosso corpo têm MHC. Todas elas. Tirando a hemácia que não tem núcleo. Todas as nossas células têm complexo maior de histocompatibilidade, MHC. Ela já expressa os dois porque ela é duplo positiva, só que agora ela vai deixar de ser um ou outro, depende do MHC. Isso. Não, porque ela está no seu processo de maturação. Se for pouca concentração, reativa. Se for muita concentração com a proteína AIRE, seleção negativa. Todo linfócito, independente de qual seleção ele vai sofrer, ele vai ser sempre duplo positivo. Aí pode caminhar para a seleção positiva ou negativa. Tudo vai depender do que o timócito vai fazer com ele. Apresentou pouca concentração de MHC de classe 1, CD8. Apresentou pouca de MHC de classe 2, CD4. Apresentou com muita concentração de proteína AIRE, seleção negativa, não faz nem CD4 nem CD8 mais, acabou com ele. Sofreu apoptose. O que ele faz? Para não se tornar autoimune. Compreende ou não? Como é que é? Ele se tornou tolerante, como ele não tem resposta, ele induz, né, mecanismos apoptóticos nele. Seria melhor, mas a gente poderia ter autorreatividade. Deixa eu tentar, quer ver? Só para vocês terem uma ideia, turma. 95% dos linfócitos que são produzidos, 95%, hein, se tornam tolerantes e entram em apoptose. De todos os linfócitos que são produzidos, só 5% vai entrar na circulação e vai ser autorreativo. A seleção negativa ocorre muito mais do que a seleção positiva. Olha isso. Compreenderam ou não, gente? Ficou confuso? É complexo um pouquinho, eu compreendo isso, né? Mas vocês compreenderam a seleção negativa? Para o linfócito não reagir contra a gente mesmo? Essa parte da seleção negativa? Beleza, ó. Eu estou conversando com vocês sobre o mecanismo de tolerância imunológica. O primeiro deles, tá certo? O mecanismo do linfócito T, que está ocorrendo no timo. Se é no timo, é durante seu processo de maturação, de desenvolvimento. Tá? Esse linfócito, eu estou falando de linfócito, mas na verdade ele é um prolinfócito ou linfoblasto. Ele ainda não é linfócito que está na circulação. Tá certo? Ele ainda é muito jovem. Durante as diferenciações celulares, surge na sua membrana receptores de células T. Associado a essas moléculas, temos o CD4 e o CD8. Então, essa célula é o quê? Duplo positivo. Agora vai se ter 3 possibilidades de continuar a sua maturação. Vão ter 3 possibilidades. Se for apresentado a ela MHC de classe 1 com baixas concentrações, ela vai deixar de ter o CD4, que já tinha, mas deixa de ter, e passa a ficar somente com CD8.
ela se torna um linfócito T citotóxico. Primeira oportunidade que teve, né? Seleção positiva, porque ela continuou CD8. Segunda opção, se for apresentado aquele linfócito, MHC de classe 2 agora, em pouca concentração, ela deixa o CD8 de lado e começa a expressar, e continua expressando apenas o CD4. Ela torna o linfócito T helper, auxiliador. O THzinho, né? Que a gente fala. Tudo bem? Ambas estão sendo o quê? Reativas. Se lá na frente o receptor de células T reconhecer um antígeno, ela vai gerar resposta, ou para CD4 e CD8, que elas viraram. Elas se tornaram reativas. Aqui, por exemplo, ó, vai sair do timo e vai combater, por exemplo, um micro-organismo. Tá bem? Agora... Oi? Aham. No duplo positivo, ela tem as duas. Não, ela vai encontrar o MHC tipo 1, e aí tem seleção positiva para CD8. Não, 1 é para o 8. O 2 é o 4. Isso em pequenas concentrações. Não. Não é questão de escolher, é o que foi apresentado para ela durante a sua maturação. São os timócitos. Uhum. Faltou só a terceira opção, hein? Pode falar? Qual é a terceira posição? A terceira opção é ser apresentado para esse linfócito, ainda duplo positivo, muita proteína AIRE. Se for muita proteína AIRE, ele deixa de expressar o CD4, deixa de expressar o CD8 e passa a ter uma seleção negativa. Por que isso? Por que isso, seleção negativa? Para ele não virar um linfócito T reativo com capacidade de gerar doença autoimune depois. Vai ter, se não, olha só, se a gente não produzisse a proteína AIRE, eu teria dos 95% de linfócitos que não ia cair na corrente sanguínea, irão cair e poderão ser muito reativos até contra a gente mesmo. Isso. Isso aí. Uhum. Depois muda aí ocorre o mesmo processo, né? Só que os linfócitos tendo nosso linfonodo já está na periferia. E já... Isso no processo de maturação. Porque ainda está ocorrendo no timo. Seleção negativa. Isso. Como ela não tem CD4 e nem CD8, ela não tem função, entra mecanismos apoptóticos para ela morrer. Tá bem? Olha aqui agora nessa questão, ó, aquilo que a gente estava conversando, né? Não tem proteína área, porque a pessoa tem uma mutação no gene. Se a pessoa tem mutação no gene, todo linfócito que está sofrendo maturação está sendo reativo. Alguns vai responder contra micro-organismos, ótimo, mas outros vai responder contra a gente mesmo. Auto-reativo. Vem a doença autoimune, né? Então, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, houve uma quebra da tolerância por problemas genéticos, autoimunidade. Tudo bem? Vamos continuar, hein? Vamos supor agora que não teve jeito, né? Um linfócito saiu.
E realmente tem que sair, senão a gente não teria linfócito nenhum no corpo, né? Foi agora para onde? Para os órgãos secundários, que só está participando da armazenação desses linfócitos. Os linfonodos, por exemplo. E nessa periferia, então, tem mecanismo de tolerância? Ainda tem. E são esses três, olha só. Anergia clonal, deleção clonal e atividade supressora de células T reguladoras. A gente tem três mecanismos para controlar os linfócitos T ainda, para eles não responderem contra a gente mesmo. Então, vamos entender um pouquinho esses três mecanismos, né? Vamos lá, ó. Num processo normal de resposta, a gente também já viu isso, acho que está claro para vocês, né? Eu tenho, por exemplo, células dendríticas, que vão fagocitar o antígeno, vão migrar para um linfonodo e realizar a apresentação desse antígeno. Para o linfócito, nesse caso, T, não é isso? Beleza. Durante esta apresentação, a gente tem o complexo de MHC e nós temos que ter também uma molécula chamada de coestimuladora. O que eu costumo brincar com os alunos para tentar criar uma analogia legal? Olha só, eu estou com o MHC aqui, que é um emprego, um trabalho para vocês. Esse é o MHC, eu estou te dando um trabalho. Em troca, vocês vão querer um coestímulo, que é o salário no final do mês. Senão, mesmo com o trabalho na mão, vocês não vão realizar a atividade, porque não vai ter nenhum estímulo lá para receber a graninha no final do mês. Então, vamos pegar aqui agora. Célula dendrítica, MHC. Eu estou demonstrando um antígeno por linfócito, dando trabalho para ele. Tudo bem? Só que ele só vai gerar resposta se ele for coestimulado. Então, na brincadeira, o dinheirinho que o linfócito T está precisando é uma proteína chamada de B7. Então, as células apresentadoras de antígeno, além do MHC, está coestimulando com B7. O linfócito T tem os receptores, que a gente estava comentando, né? Receptores de células T, e tem o receptor do B7, que é uma moléculazinha chamada de CD8. Se tudo isso aqui está funcionando, apresentando e coestimulando, beleza, a resposta está sendo ativada. O linfócito T vai ser reativo. Agora eu vou puxar para a tolerância, beleza? Aquela célula dendrítica reconheceu antígenos próprios, fagocitou. E a concentração, gente, está nas alturas, antígeno próprio, concentração muito elevada. Então, como que a célula dendrítica vai apresentar o antígeno agora? Sem coestimulação. Eu te dou MHC de classe 1, te dou trabalho, mas não dou din-din, não dou a B7. Não expresso a B7 na membrana. Se eu não expresso a B7 na membrana, o linfócito T sofre o processo de anergia. Ele não cria resposta imune, ele tolera. Então, o conceito de anergia como que fica? A ausência de coestimulação no momento da apresentação de antígeno. Se eu apresentei e não coestimulei, linfócito T não responsivo, e sim tolerante. Tudo bem aqui, turma? Ó, cadê a B7? Cadê o coestímulo? Não tem. Se não tem, então não tem resposta. Isso aí. Isso aí. Tá certo? Aí o linfócito T se torna tolerante, porque ele está anérgico, né? Não, aí já foi outro. Já foi outro que saiu reativo, só que agora
Isso aí. Esse linfócito já é reativo, porque ele está na periferia. Isso aí. Aham, não. Gente, como é que ficou? Essa ficou mais fácil de compreender? Sim? Não? Como é que a gente pode tentar? Nem associando essa questão do trabalho e da remuneração? Então, beleza, ó. Durante a apresentação de antígeno pelas APCs, tá certo? A gente tem que ter dois processos moleculares. Do MHC, que está apresentando o antígeno propriamente dito, e um de coestimulação. Ou seja, uma outra molécula que vai coestimular o linfócito que está recebendo o antígeno a poder trabalhar e desenvolver. Se na apresentação de antígenos próprios, onde a carga, a concentração é muito elevada, a gente não tem coestimulação. Tá bem? Ô, gente, eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro para vocês a questão da concentração. Estou até preocupado com isso. Mas vocês imaginam, olha só. A gente sofre um trauma. Olha o quanto de célula nossa vai ser lesionada. Olha o quanto de proteína vai ser liberada. A concentração é muito grande, gente. Vocês concordam comigo? É maior do que o antígeno exógeno. É maior que se eu comer um podrão lá que tem salmonela e o antígeno dela. Entenderam? Então a gente não vai coestimular nesse caso. Aí não vai ter B7, isso aí. Diga. É. Isso aí. Isso aí. Ó, depois eu vou explicar para vocês essa moléculazinha aqui também, tá certo? Eu acho que vai ficar mais fácil daqui a pouquinho. Mas vocês vão entender que o mecanismo é praticamente o mesmo. Da concentração, eu estou falando que normalmente, geralmente, os antígenos próprios nossos, a concentração está muito mais elevada que antígenos exógenos, oriundos de outras espécies, micro-organismos e assim por diante. Entendeu o que eu estou falando? Eu tentei dar um exemplo nas lesões teciduais que a gente pode sofrer. Olha o quanto de célula lesionada, o quanto de proteínas e antígenos são liberados. Concentração muito grande. Você está entendendo? Mais ou menos? Deixa eu... Na apresentação desse antígeno, que vai ser sem coestímulos. Ô, turma, olha só. Vocês tiveram função hepática com o professor Rubens? Não? Deixa eu ver aqui. Tiveram alguma aula de alguma lesão tecidual? Cardíaca, hepática, renal, não? Não? O que eu vou tentar aqui? Já ouviram falar de CPK? Creatina fosfoquinase? CPK? Não? Deixa eu ver aqui. TGO, TGP, transaminases, pirúvica e oxalacética. Já? TGO, TGP? Mas vou tentar aqui, hein? Vou tentar. Olha só, olha só. A gente tem essas moléculas que eu estou falando para vocês, CPK, CKMB, TGO, TGP, moléculas que funcionam como marcadores de lesões teciduais. Só que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem isso. Se o paciente, por exemplo, está com uma doença hepática, vou chutar, uma hepatite, uma cirrose, o que seja, as transaminases, enzimas, que estão presentes principalmente nos hepatócitos, vão ser liberadas em grande quantidade no sangue. É um marcador de uma doença hepática. A concentração vai aumentar tanto que vai ser possível a gente dosar isso em laboratório, quantificar. E aí vocês terão um valor de referência para saber se está muito alto ou muito baixo. A pessoa sofreu um infarto.
CKMB, CPK são enzimas que vai estar lá nas alturas. Vai ser um marcador de infarto do miocárdio. Observe o que eu estou querendo passar para vocês, então. Enzimas, proteínas nossas próprias, quando a gente tem uma lesão, ela aumenta demais. Vai ficar isso para sempre no nosso corpo? Não. Vai decair a enzima com o tempo. Se decaiu, sinal que alguma coisa aconteceu, né? Ou ela foi degradada, foi regenerada, enfim. Ou vamos supor que ela foi fagocitada. Só que a concentração é tanta que agora a célula apresentadora não vai coestimular. Para que o nosso organismo não gere resposta adquirida contra aquela molécula. Porque se gerar, vai atingir o órgão produtor. Vai ter uma doença autoimune. Compreende? Sim? Como é que é? Não, essa molécula que eu estou falando como exemplo, só para ilustrar para vocês. Vamos supor que a gente gerasse resposta contra CPK. Todas as células musculares nossas seriam afetadas. Estou inventando, só para tentar clarear a mente de vocês, tá bem? Pegou? Sim? Seriam antígenos endógenos, né? Seria. Gente, tomara que eu tenha, com esse exemplo meio englobando outras coisas, vamos dizer assim, né? Mas tenha mostrado para vocês a questão da concentração, que é muito alta, em alguns casos. Tá bem? Então, vamos lá. Ó, por favor, hein? Eu só estou mostrando para vocês com essa imagem que o CD8 não é diferente, tá certo? O CD8 precisa do MHC de classe 1 e também precisa de coestímulo. Então, não é para confundir nada na nossa mente, tá? As moléculas mudam. De B7 para CD28, passa a ser PD1 e PD1 ligante. Só muda o nome, mas é necessária coestimulação. Se eu não tenho resposta. Tá certo? Do CD8 é a mesma questão da anergia, né? Também sofre processos anérgicos. Agora, olha só, turma. Dando continuidade nesses mecanismos, a gente está vendo agora processo de deleção clonal. E, mais uma vez, eu sempre comparo com o que se fosse normal. Se fosse normal, se gerasse uma resposta, o que iria acontecer? Apresentação, coestimulação, citocinas que estimulam a proliferação de células T, que a gente fala de expansão clonal. Os linfócitos têm essa característica. Mesmo depois de maduros, quando ativados, sofrem processos de mitose para gerar novas células. Tanto é que a gente aprendeu que algumas ficam guardadas como as memórias e outras se tornam ativas, não é assim? Então, ó, apresentou, coestimulou citocinas proliferativas, linfócito T, expansão clonal. Seria uma resposta imune normal. Antígenos próprios. O que pode acontecer? Apresentação sem coestimulação, anergia. Tá certo? Sem coestimulação, por mais que se tenha citocinas, vai ocorrer uma ligação cruzada de uma moléculazinha chamada FAS. Gente, imuno que perturba a gente são essas siglas, né? Mas vejam, sem coestimulação, os linfócitos T vão expressar a molécula chamada FAS e o outro do ladinho a FAS ligante. Então vamos tentar compreender aqui, ó. Esse linfócito tentou se expandir, sofreu mitose, para gerar outro. Só que eles não estão sendo coestimulados. Então passa a ser expresso na sua superfície a molécula FAS e a FAS ligante. O que é a ligação cruzada? Um dando a mão para o outro, tá bem? Ó, FAS e vocês a FAS ligante com essa mão.
Vocês a faz ligante e eu a faz com essa. Ligação cruzada. O que essa ligação cruzada dessas moléculas fazem? O estímulo de proteínas pró-apoptóticas. Então, se eu estou agora produzindo proteínas a favor da apoptose, no lugar de expandir o clone, eu vou ter uma deleção do clone, deleção clonal. Onde era para eu responder, eu estou morrendo, o linfócito T. Mais uma vez, para que isso? Para que a gente não gere autoimunidade. Tudo certo? Se a pessoa tiver uma mutação genética da proteína fase a fase ligante, aumenta o risco dela ter doença autoimune. Se ela tiver mutação no gene AIRE, aumenta o risco dela ter doença autoimune. Porque esses mecanismos vão sendo perdidos, tá bem? Vão sendo quebrados, né? Tá certo? Bem, para a gente fechar a parte dos linfócitos T, né, de timo, vamos terminar falando agora das células T reguladoras. O nome já diz, né? Ela está ali para regular, para fazer a supressão da resposta, para controlar a resposta autoimune. E essas células T reguladoras, elas atuam de duas maneiras. Primeiro delas, olha só. Lembra que eu disse a vocês? Depois eu ia comentar, turma, olha só, dessa molécula CTLA4. O linfócito T regulador consegue produzir e secretar CTLA4. O que essa molécula aqui faz? Ela compete, briga, disputa pela proteína B7. Ela compete com a proteína B7. Dá para imaginar o que vai acontecer, gente? Ela é doida com a B7. Ela briga, ela compete para ter a B7. O que vai acontecer? Ó, eu sou uma célula dendrítica. Estou apresentando o antígeno próprio. Por cargas d'água, estou coestimulando o KB7. O que a reguladora faz? CTLA4. Para quê? Eu acabei de dizer para vocês que a CTLA4 é apaixonada no B7. É assim? Então a CTLA4 se liga ao B7 e bloqueia a ligação com o linfócito T. Olha só. Linfócito T tem um CD28. Só que a B7 já está ocupada com a CTLA4. Então o CD28 fica na brincadeira, né? Chupando o dedo. Não encontrou mais a B7 para ele. Mesmo que o célula dendrítica esteja coestimulando. Na bioquímica a gente estuda muito isso, né? Enzimas que são competitivas, por exemplo, né? Moléculas competitivas, enfim. Então, uma célula T reguladora, olha só, ela pode inibir uma resposta por causa da CTLA4 através desse contato, né? Que as células T são dependentes do contato do coestimulador. Tá certo? Apresentou, coestimulou, mas aí a célula T reguladora bloqueou essa ligação, ó, inibiu a resposta. E uma outra opção que as reguladoras fazem, liberam citocinas anti-inflamatórias. Enquanto o interferon gama está querendo, né, que o macrófago trabalhe, a reguladora está liberando citocinas anti-inflamatórias. Então está suprimindo a resposta, está controlando, né, uma autorreatividade. Tá bem? Turma, agora continuando, a gente vai partir para o linfócito B de bola.
Só que aí vai ficar mais fácil, eu acredito, tá? Mais acelerado. Por quê? Porque os mecanismos agora podem se repetir, em muitos casos. Tá certo? Então, o linfócito B, sofrendo maturação, é na medula óssea. De qualquer maneira, também tem mecanismos lá de quê? Chamados tolerância central. E são esses três, olha só. Só tem um que é novo para a gente. Deleção, a gente já falou. Apoptose. Anergia, a gente já falou. Falta de coestimulação. Tá certo? Nesse caso, é uma moléculazinha chamada CD40 e CD40 ligante. Se eu não tenho CD40, o linfócito B não é coestimulado, então ele sofre anergia. Não gera resposta. E a novidade aqui para vocês é esse processo, que é a edição de receptores. Você estava até conversando comigo no início da aula, antes da gente abrir aqui, né? O linfócito B, ele tem um IgM e um IgD como receptores. Nós vimos na aula passada que os fragmentos ligadores de antígeno são hipervariáveis. Por que são hipervariáveis? Porque o japonês Tonegawa descobriu que a gente tem 3 regiões gênicas, né? Chamada de VDJ. Desculpa, gente. Chamada de VDJ, que sofrem recombinações, permitindo, então, a diferença de aminoácidos desses fragmentos, né? Possibilitando a gente ter um repertório gigantesco de condições de reconhecer o antígeno. Então, vamos supor, IgM reconheceu o antígeno próprio, reedita o fragmento ligador. Reedita a região FAB. Se eu reeditar, se eu mudar lá a composição gênica, eu vou expressar outras moléculas, é como se eu não tivesse mais reconhecido aquele antígeno. Conseguiu compreender? Sim ou não? Um ladrão roubou a chave do meu carro. Se fosse possível, eu trocava a fechadura antes dele atacar, antes dele agir. Eu editava a fechadura do meu carro. Se eu editar a fechadura, ele não consegue mais responder, não consegue mais abrir. Entenderam, turma? E o linfócito T, como que ele reedita? Recombinação VDJ. É o mesmo raciocínio da mudança de isótopo. Só que a mudança de isótopo ocorre o quê? Em respostas normais. Onde o FAB não é editável. Se eu sou um linfócito B e reconheci o antígeno anti-HIV, para o resto da minha vida, eu estou especializado para combater HIV. O FAB eu não vou mudar mais, mas a classe, né, a região constante, eu vou mudar de Mi para gama e vou passar a produzir o quê? IgG. Mas o FAB eu não mudo mais. Só que nesse caso aqui que eu estou falando para vocês, na tolerância, o FAB ainda pode mudar. Desde que o antígeno que seja apresentado seja o quê? Antígeno próprio. A questão da concentração, mesma coisa que você está comentando. Tá? Da falta de coestímulo. Beleza? São tudo, vamos dizer assim, transduções de sinais intracelulares, né? São tudo questões de moleculares, mas que o principal fator é essa questão de concentração, que faz ele responder ou não, ou editar de novo. Tá certo? Isso, do Yzinho. Onde tem as hipervariáveis, isso aí. A pontinha dos Y, né? São, isso aí. Ali que vai mudar. Gente,
E ainda assim, se por acaso um linfócito B sai e se tornaria autorreativo, a gente ainda tem processos de deleção, apoptose, ou anergia na periferia também. Tá certo? Então, os mecanismos dos linfócitos B na periferia são os mesmos que o linfócito T pode sofrer, que é deleção clonal ou anergia. Isso também pode acontecer. Tá certo? Então, turma, olha só. Todos esses mecanismos de tolerância vão existir, só para a gente resumir aqui, para que não ocorra autorreatividade, e sim não responsividade, né? Que é a tolerância imunológica. Beleza? Só que tem alguns problemas nisso. Tá? Tolerar ou responder tem a parte boa e a parte ruim. E agora que eu trago aqui para vocês, olha só. Eu tenho um estímulo de um antígeno. Resposta imuninata, processo inflamatório. Não é assim? Quando eu passo para apresentar para o T ou para o B, aí eu começo a ter resposta adquirida ou tolerância. Então, vamos supor que a gente desenvolve a resposta. Os verdes são legais. São bons. Poxa, se eu gerar resposta contra o antígeno de um patógeno, ótimo, beleza. Eu estou tentando eliminar ele. Se eu gerar resposta contra uma célula tumoral, ótimo, eu estou eliminando o tumor. Tá certo? Agora, se eu gero resposta contra o antígeno próprio, autoimune. Se eu gero resposta contra um alérgeno, alergia. Se eu gero resposta contra antígenos, que a gente fala que é da mesma espécie, só que o de outro indivíduo, eu posso ter uma rejeição de transplante. Quando, na verdade, eu devia tolerar aquele novo órgão, né? Mas eu estou respondendo contra ele. E, por outro lado, olha só. Não responder, tolerar, vai permitir que a gente tenha uma microbiota saudável e microbiota normal. Pararam para pensar nisso? A nossa pele tem bactéria. O nosso intestino tem bactéria. Genitália tem micro-organismo. Por que a gente não está com a pele toda infeccionada, inflamada? Não é assim? Por que está tudo saudável? Porque a gente tem intolerância. Está fazendo bem para a gente, né? Se a gente não responde contra antígenos próprios, ótimo, não tem doença autoimune. Se a gente não responde contra agentes inócuos, ótimo, não temos alergia. Grávidas, transplantados, não pode responder. Já pensou? Contato placentário. As células do bebê têm antígenos, que são diferentes do materno. Claro, é um novo indivíduo. Se responder contra ele, vai ter destruição do feto. Então, a gestante tem que tolerar. Tá certo? Uma outra coisa bem interessante, pessoal. Tolerância oral, que a gente chama. Na nossa alimentação, olha o tanto de antígeno que a gente ingere. Olha a quantidade de antígeno que a gente ingere. E nós não criamos respostas. A gente tolera. Um dos fatores que também permite essa tolerância, não somente associada à parte imunológica, tá? Mas é a degradação por nossas enzimas. Que a gente tem um monte de enzimas protolíticas, né? Pepsina, quimiotripsina, não é isso? Que vai degradar aquela proteína, então ajuda bastante a gente destruir os antígenos. Mas, de qualquer forma, se um antígeno desse for absorvido, nos nossos tecidos linfáticos associados às mucosas, a gente chama dos maltes, a gente também desenvolve aqueles mecanismos de tolerância que a gente comentou, que é a tolerância oral, para não gerar resposta contra o alimento. Seria terrível, né? Mas como a natureza é sábia, a gente tem esse tipo de tolerância. Por outro lado, turma, olha só, não responder contra uma célula tumoral, surge o câncer, né? A doença que afeta os montes aí hoje em dia, não é assim? Então, vamos determinar, né?
tolerar 100% não é bom e responder 100% também não é. Tem os prós e os contras, tá certo? Agora é sabido, né? De fato, se os meus mecanismos de tolerância foram quebrados, eu vou desenvolver uma autoimunidade. E, consequentemente, uma resposta autoimune acarreta em uma doença, uma patologia. Tá certo? Vocês podem perguntar, né, professor, mas peraí. Por que a tolerância é quebrada? A resposta que eu dou para vocês é a mesma que se fosse um câncer. Por que a pessoa desenvolve um câncer? Múltiplos fatores. Tá certo, gente? O surgimento de doença autoimune é multifatorial. Normalmente engloba fatores genéticos, e eu mostrei para vocês, dei alguns exemplos, né? De mutações em genes que controlam a regulação da tolerância. Mas nós temos ainda os próprios mecanismos independentes dos genéticos, e nós temos também fatores ambientais, como a presença de alguns micro-organismos que podem acarretar futuramente doença autoimunológica. Vocês já ouviram falar da síndrome de Guillain-Barré? Já? E aqueles que já ouviram falar, devem ter escutado assim, ó. E o indivíduo teve uma arbovirose? Estou imaginando, estou chutando, tá? Teve dengue, teve zika ou chikungunya? Recuperou da virose, depois de um tempo começou a ter problemas motores. Vai descobrir Guillain-Barré. Por que será? Um antígeno externo, um fator ambiental, que ocasionou uma autoimunidade. Febre reumática, já ouviram falar de febre reumática? Já. Ótimo. A pessoa teve uma faringite, infecção de garganta, por streptococcus. Recuperou da faringite, depois de um tempo, problema cardíaco, a febre reumática. É um fator ambiental. A gente vai ver por que disso, tá? Então, olha só, pessoal. O que se sabe, não pode afirmar, hein? Mas a depressão, o estresse, a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia e a glicemia aumentada, diabetes, né? O aumento de acidez estomacal, tromboses, fármacos, hormônios e radiação, além do gênero biológico ser do feminino, aumenta-se a chance de desenvolver uma doença autoimunológica. Está mais associado ao fator de risco, tá bem? Esses fatores aqui. Não significa que toda mulher que está com estresse, depressivo, vai ter autoimunidade. Não é isso. Pelo amor de Deus, hein? Tá certo? Eu nunca botei um cigarro na boca. Posso ter câncer de pulmão? Às vezes posso. E o cara que fuma desde pequeno, às vezes não desenvolve. Como é que vai explicar isso? Mas a chance que ele tem é muito maior que a minha, isso de fato. Tá certo? Fatores genéticos, turma. Como que se começou a pensar que a genética estava envolvida na autoimunidade? Quando se realizou alguns estudos com gêmeos e com familiares. E aí começaram a observar o seguinte, ó, gêmeos univitelinos. Um apareceu com autoimunidade. Gêmeos bivitelinos, um apareceu. E começaram então a acompanhar os irmãos. Observou-se que a incidência de autoimunidade no irmão univitelino, no outro a aparecer a doença, era muito maior do que dos bivitelinos. Então, como a genética, né, de irmãos univitelinos é idêntica, começaram então a associar essa doença autoimunológica. Ou seja, um irmão tem autoimunidade, o outro passou a ter também, com muito mais frequência do que os bivitelinos. E o histórico familiar também foi observado. O vô, a tia, o bisavô, o parente teve, aumentava-se a chance do indivíduo desenvolver. Então, os fatores genéticos foram sendo descobertos dessa forma, e aí buscou-se, então, os genes. Ué, peraí, mas quais são os genes envolvidos nisso? E aí observou-se, pessoal, que olha só, genes da coestimulação,
genes receptores de reconhecimento, genes reguladores da autoimunidade, aqueles que eu comentei com vocês, né? Do FAS, do AIRE, tá certo? Do B7, do CD28, tudo englobado nisso aqui. São os genes envolvidos em, caso tenha mutações, né? Aumenta a chance de ter uma doença autoimune, tá certo? E normalmente esses genes, olha só, eles estão agrupados num sistema que a gente chama de HLA, que é antígeno leucocitário humano. Nós temos vários genes desse sistema, todos eles no cromossomo de número 6, em diferentes posições, né? Em diferentes locos gênicos, mas sabe-se que as mutações desses genes, olha só, é um fator de risco para várias doenças autoimunes. Só pegando como exemplo, vamos pegar uma só, quer ver? O gene HLA no seu alelo DR2. Se tiver uma mutação nesse alelo, aumenta-se a chance de ter esclerose múltipla em quase 5 vezes. Então, o indivíduo com a mutação no alelo DR2 desse gene tem quase 5 vezes chance mais de desenvolver uma esclerose múltipla do que a gente que não tem. Tá certo? Outras, olha aqui, olha essa primeira, pessoal. Alterou o alelo lá no B27. É bem provável que ele vai ter aquela doença, que está realmente quase 100% associada, tá certo? 87% de vezes chance mais, né? De ter a doença. Bem, vamos continuar, hein? Lesões teciduais, aquilo que a gente conversou. E eu lembrei de falar do fígado e do coração para vocês. Tem um infarto, tem uma cirrose, uma hepatite, tem uma pancada no músculo do braço, da perna, jogando bola, praticando esporte, caindo, andando de bicicleta, enfim. Ao longo da nossa vida a gente tem várias lesões teciduais. A concentração é muito alta, não gera resposta e tolera. Tudo bem até aqui? Sim? Só que nós temos sítios anatômicos no nosso corpo que nós falamos que eles são imunoprivilegiados. O que são esses tecidos? Quem são eles? Os tecidos que apresentam uma barreira hemática, que não são muito vascularizados. Tem uma barreira que não permite que os leucócitos e hemácias cheguem até ele. Tá certo? Parte dos nossos olhos tem uma barreira hemática. Os testículos dos homens, parte tem uma barreira hemática. Não chega leucócito e sangue, e hemácia, né? Então, significa o seguinte, pessoal, lesões nesses tecidos vão expor ao nosso corpo antígenos nunca reconhecidos na nossa vida e que passa a ser. Tem uma historinha que eu costumo brincar quando eu falo desse caso aqui, que as vovós costumam contar pra gente, tá? Eu que tô gordinho, mas eu ainda jogo bola e sempre gostei de jogar bola, né? A avó de vez em quando falava, meu filho, cuidado com os Países Baixos, tá? Porque fulano de tal, lá na roça, levou um chute no País Baixo e não pôde mais ter filho. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Será que esse empirismo, essa historinha que parece mito, que a gente até ri, né? Será que é verdade ou não? Será que tem alguma coisa associada com a autoimunidade que eles não sabiam? Pode ser que tenha. Porque um local imunoprivilegiado sofreu uma lesão, expôs antígenos, onde o nosso linfócito T agora não tem condição nem de criar tolerância. Ele vai criar resposta. Anticorpos se voltam contra as nossas células, não produz mais espermatozoide. Infertilidade masculina por problemas autoimunes. Se for nos olhos, cegueira por problema autoimune, devido a uma lesão tecidual de um tecido imunoprivilegiado. Tá certo? Aquela história que eu contei com vocês agora, de Guillain-Barré, febre reumática, glomerulonefrite, alguns exemplos, é provocada por esse daqui, pessoal, ó. Mimetismo molecular.
No mundo dos animais, a gente tem, por exemplo, né, uma borboleta que na asinha dela tem tipo olhos de coruja. Não é assim? Quando ela abre a asa, o predador não imagina que é uma borboleta, vai acreditar que é uma coruja. Ela está fazendo o quê? Mimetizando, imitando um animal muito maior que é o dela. Vamos puxar para cá agora? Vários antígenos apresentam sequências de aminoácidos semelhantes às nossas moléculas. Então, antígenos exógenos, antígenos de micro-organismos, podem, nesse conceito, mimetizar as nossas moléculas. E aí, uma vez que nós criamos resposta contra o Streptococcus pyogenes na garganta, a gente passa depois a responder contra o miocárdio, febre reumática. Quando a gente cria um anticorpo contra a arboviroses, a gente passa depois a responder contra neurônios, Guillain-Barré. Observaram? Um mimetismo molecular levou ao desenvolvimento de uma doença autoimune. Já está tudo reativo, né? Os linfócitos T trabalharam contra o antígeno bacteriano, viral, o que seja. E agora não tem nem mais o que fazer. Encontrou algo semelhante na gente, deu ruim, né? Deu a resposta autoimune. Tudo bem, turma? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, né? Só para poder ilustrar isso que a gente está comentando. Na parte de cima, o antígeno viral, bacteriano, o que seja. Na parte de baixo, uma molécula própria nossa. Tá bem? Então, isso aqui, ó. Vírus da raiva tem uma semelhança com o receptor de insulina. Só que, claro, que raiva é tão grave, né? Que também que a gente não tem raiva no ser humano com frequência. Só animal, mesmo assim, tem a vacina, né? Mas se fosse o caso, se a pessoa com raiva ainda sobrevivesse, ela ainda poderia depois desenvolver uma diabetes. Olha só, autoimunológica. Onde os anticorpos que foram criados para o vírus irão se voltar agora contra todas as células do nosso corpo e se ligar no receptor da insulina. A insulina nunca mais exerceria o seu efeito. Tá certo? Seria um indivíduo resistente à insulina, né? Produz, mas ela não funciona. Turma, para a gente só encerrar nossa aula agora, eu coloquei para vocês um quadro, mas eu repito, a professora de patologia, se vocês não tiverem, ainda vai ter, realmente uma aula de doença autoimune, e que ela vai comentar as mais frequentes com vocês, né? E passar os mecanismos dela, tá certo? Mas para adiantar, eu coloquei aqui algumas, né? Ó, artrite, reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, Guillain-Barré. Quais são os órgãos afetados? Muitas delas é sistêmica. Lúpus é terrível de triste, né? Afeta o nosso corpo aí quase por inteiro. E os mecanismos imunológicos, tá bem? Observam que todos eles ou têm linfócito T ou têm anticorpo envolvido, o que comprova para a gente que é resposta imune adquirida. Perdeu a tolerância, gerou responsividade autoimunológica, autoimune. Outros exemplos, olha lá, tem muitas, né? E aí não para por aqui, ainda tem mais, né? Mas eu coloquei algumas aí como exemplo, tá certo? Turma, como é que foi? No comecinho foi complicado, mas depois melhorou, e aí? E uma perguntinha, principalmente para vocês ali, hein? Entendeu por que da tolerância? Sim? Se a gente não tem tolerância, aí isso aqui vem à tona, né? Isso aí. Então, beleza. Pessoal, alguma pergunta a mais para a gente fechar ou não? Não? Só vou pedir agora 1 minuto para eu poder fazer a chamada, tá? Sem emprestar a caneta. Beleza. Quem está no Teams em casa, tem perguntas aí no chat? Não, né? Aguenta só um pouquinho que eu vou fazer a presença e vou ver vocês aqui na lista, hein, gente?
Alan, Amanda, Ana Beatriz, Aurélio, ausente. O Caio Miranda está online. Karina, Carolina, Cíntia, Cláudio, Cléo, Daniela de Paula, online. Tá aí? Beleza. Daniela Fernandes, Débora, Del. Não, tá. Edinalva, Eduarda, Eduardo, Eduardo Martins. Eduardo Martins, não. É online. Desculpa, Eduardo. Felipe, Fernanda, Felipe, Frederico, Gabriel, Giovana, está online, obrigado. Giovana Machado, Giovana Nascimento. Guilherme de Melo, Guilherme Maciel, Igor, José Vitor, Júlia, online. Presente. Laura, Liz, online. Luana de Oliveira, Lucas da Cunha, Lucas da Silva. Presente. Online, obrigado, Lucas. Lucas Spot, Lucas Rocha, Lucas Yoshimura, Luísa, Maíra, Maria Eduarda, Maria Vitória, Nathalie. Não, né? Paula. Paulo Vitor. Pedro. Presente. Online. Online. Obrigado, Pedro. Pedro Henrique. Rafael. Renan. Rodrigo. Presente, online, professor. Show, Rodrigo. Vitor. Beleza. Vitória. E William. Professor, você conseguiu ver meu nome? Acho que meu microfone estava desligado na hora que eu falei. Obrigado, você também, tá? Obrigado. Eduardo. Eduardo Martins, isso. Online. Você falou alguma coisa, Eduardo? Eu falei, só que eu acho que meu microfone estava desligado. Desculpe, eu não estou te ouvindo bem. Fala de novo para mim aí. Eu tinha respondido, mas acho que meu microfone estava desligado. Não, eu marquei presença para você. Conseguiu? Muito obrigado, então. Desculpa aqui. Beleza, tá? Tá ótimo, valeu. Valeu.